Capítulo 259 Noiva, Parte 2. Ouvindo os gritos da multidão, Zhao Feng ficou sem palavras. Ele pensou em como ele tinha varrido toda a geração mais nova dos 13 países, ele iria perder para uma garota aqui. Ele respirou fundo e recuperou a compostura. Não havia escapatória, portanto, por que não usar um plano para vencer esse plano? Em primeiro lugar, não se poderia ir contra as palavras do Lorde da cidade. Em segundo lugar, ele queria ver se ela era a tal pessoa. Liu Qingjin, que estava de vestes brancas, falou com interesse, o mestre Zhao vem de longe. Isso faz com que Qingjin se sinta feliz. Contanto que você possa me vencer, então não apenas ver meu rosto, eu, Liu Qingjin, estarei disposta a dar tudo por você. A voz de Liu Qingjin continha um tom de brincadeira que fez com que a multidão caísse em gargalhadas. Ninguém acreditava que um jovem no sexto céu poderia derrotar Liu Qingjin. Dos desafiadores, o cultivo de Zhao Feng poderia ser dito como o mais baixo. Depois de assistir à luta de Liu Qingjin, mesmo Zhao Feng teve que admitir que havia uma grande diferença entre os dois. Se estivesse em uma batalha vida ou morte, Zhao Feng estava confiante de que ele poderia recuar sem ferimentos e até mesmo mudar a situação. Mas agora, era um choque frontal. Qingjin, este jovem domador de bestas é um estimado convidado da família Liu. Sua idade e seu cultivo são mais baixos que os seus. Você poderia suprimir seu cultivo. O Lorde da cidade do lago inundado disse repentinamente. No instante em que ele disse isso, a multidão mais uma vez invadiu em discussão. Que tipo de fundo esse jovem domador de bestas tem para fazer o Lorde da cidade olhar para ele de forma diferente? Isto. Como o pai desejar. Qingjin restringirá seu cultivo ao sétimo céu. Os olhos de Liu Qingjin franziram quando olhou para Zhao Feng, mas logo se tornou normal. Ela obviamente não levou Zhao Feng como um verdadeiro oponente. Em termos de força, Zhao Feng era muito mais fraco que os adversários anteriores. Embora houvesse alguma resistência na multidão, o Lorde da cidade e sua filha chegaram a um acordo, por isso não importava. Além disso, em seus olhos, mesmo que Liu Qingjin suprisse seu cultivo para o sétimo céu, ela poderia destruir Zhao Feng. Ouvindo isto, Zhao Feng quase xingou em voz alta. Porque o Lorde da cidade estava facilitando para ele. Se Liu Qingjin suprimisse seu cultivo para o sétimo céu, as chances de vitória de Zhao Feng atingiriam 50%, e se ele se segurasse, definitivamente não escaparia dos olhos do Lorde da cidade. Lady Qingjin não precisa ser tão cortês. Prefiro ver sua força total, mesmo que eu perca, eu não me queixarei. Zhao Feng imediatamente rejeitou. Liu Qingjin sorriu e olhou para Zhao Feng sob novos olhos. Se fosse algum outro jovem, eles provavelmente adorariam o fato de que ela estava suprimindo seu cultivo. Não só eles receberiam uma beleza, eles também se tornariam o genro do Lorde da cidade. Comecei. Uma voz brilhante soou. A pessoa que falava estava no reino espiritual verdadeiro. Assim que as palavras terminaram, Zhao Feng pegou seu saco espiritual prateado em sua cintura e chamou sua andorinha. A andorinha azul de penas afiadas gritou e se transformou em um borrão azul que disparou em direção de Liu Qingjin. Em termos de velocidade, a andorinha azul estava no auge entre os do sétimo céu, e sob o controle de Zhao Feng, suas rotas de ataque eram perfeitas. Zhao Feng recuou e manteve uma boa distância entre ele e Liu Qingjin. Neste momento,
ele iria usar os métodos de domador de bestas para lutar. Liu Qinxin gritou ligeiramente e enviou listras verdes de luz em direção à andorinha azul. A expressão de Zhao Feng se moveu. Os ataques de Liu Qinxin poderiam mudar de trajetória. Este nível de agilidade excedeu os limites do sétimo céu. Geralmente, apenas aqueles no reino espiritual verdadeiro poderiam fazer isso. Mesmo que o cultivo de Liu Qinxin tenha sido suprimido ao sétimo céu, suas compreensões e habilidades ainda permaneceram os mesmos. Tudo o que aconteceu foi que o poder diminuiu pela metade. Bum! A andorinha azul de penas afiadas moveu suas asas e bloqueou com sucesso o ataque de Liu Qinxin. Parou por um momento antes de se dirigir para as costas dela. A andorinha era extremamente ágil e parecia ter a inteligência de um ser humano. Embora o cultivo de Liu Qinxin fosse suprimido, ela ainda poderia trazer danos críticos ao pássaro. No entanto, com Zhao Feng controlando o pássaro, a velocidade, a agilidade e a ofensiva da andorinha atingiram seu máximo e poderiam escapar todas as vezes. Depois de trocar golpes por um período de tempo, os espectadores olharam para o jovem domador de bestas sob uma nova luz. A expressão de Zhao Feng era solene. As ações de Liu Qinxin foram todas ocasionais e ainda não usou todo seu verdadeiro poder. Ela ainda não usou a escova de cabelo de jade. Os olhos de Zhao Feng brilharam e um arco azul escuro apareceu na mão. No meio, havia uma marca de lótus de gelo. 3 flechas apareceram no arco Luo. Arco e flecha. Os espectadores sorriam levemente, sem surpresa. Os arcos eram adequados para um domador de bestas porque seus animais de estimação seriam um escudo de carne enquanto eles iriam apoiar de longe. Bem sou. As flechas Luo disparavam pelo ar e, em meio a um estrondo de trovão, de repente atravessaram a barreira do som, causando um fluxo frio que perfurou a pequena falha de Liu Qinxin. Quando Zhao Feng pegou o arco Luo, Liu Qinxin parou de subestimá-lo. O arco Luo de Zhao Feng continha a herança do relâmpago e criaria fluxos frios que afetariam a velocidade do oponente. Embora as flechas Luo não pudessem prejudicar Liu Qinxin, isso poderia distraí-la, sincronizando-se perfeitamente com a andorinha azul. Em pouco tempo, Zhao Feng conseguiu enfrentá-la. Enquanto uma pequena falha aparecesse no corpo de Liu Qinxin, as flechas avançariam direto para aquela área e sincronizariam com a andorinha azul de penas afiadas. Esta Liu Qinxin não é simples. Excluindo meu poder de linhagem, usei todas as minhas forças, mas ainda não fui capaz de pressioná-la. Zhao Feng estava extremamente cauteloso. Shua! A escova de cabelo de jade apareceu na mão de Liu Qinxin mais uma vez e formou rajadas verdes que bloquearam as flechas, bem como a andorinha azul e atacou Zhao Feng ao mesmo tempo. A figura de Zhao Feng tremeu como uma ilusão. Ele ainda era capaz de usar o arco Luo e controlar a andorinha azul enquanto viajava em alta velocidade. Pode-se dizer que ele estava fazendo 3 coisas com uma só mente. Não só isso, a ofensiva de Zhao Feng tornou-se ainda mais forte. O arco Luo e a andorinha azul de penas afiadas se complementaram perfeitamente. Liu Qinxin sentiu-se inquieta quando seu cultivo foi suprimido ao sétimo céu. Se eu usar minha força total imediatamente e instantaneamente atacasse o próprio domador de bestas, eu teria terminado esta batalha imediatamente. Liu Qinxin suspirou em seu coração, sabendo que tinha subestimado o inimigo.
O jovem na frente dela era um domador de bestas que estava no sexto céu, mas tinha a capacidade de trocar golpes com alguém a meio passo do reino espiritual verdadeiro. A multidão observando suspirou e exclamou: se isso continuasse, Zhao Feng seria a pessoa com maior probabilidade de ter sucesso. O Lorde da Cidade do Lago Inundante sentou-se na área de espectadores com um sorriso no rosto. Este pirralho tem habilidades de tiro ao arco tão precisas. Com o cultivo de Qinxin restringida ao sétimo céu, o vencedor será difícil de decidir. O Lorde da Cidade finalmente viu um traço de esperança. A exibição de Zhao Feng excedeu sua imaginação. Suas habilidades como domador de bestas, habilidades de tiro com arco e uso de relâmpagos chegaram a um ponto em que os outros só podiam suspirar. Olhando para aqueles da mesma idade, a força de Zhao Feng poderia superar a área do lago inundante. Mas Qinxin provavelmente não vai desistir tão facilmente. A expressão do Lorde da Cidade do Lago Inundante ficou calma. Neste momento, Liu Qinxin acenou sua escova de cabelo de jade, e as bordas das rajadas verdes foram cobertas com uma cor prateada misteriosa. Agau. O cabelo de Liu Qinxin era como uma cachoeira enquanto seu véu ondulava suavemente. Cabelos ondulando ao vento, começou a disputa de cabelos ondulando ao vento. Uma luz de prata apareceu em seus olhos. A cor era como espaço ilimitado, frio e silencioso. Poder de linhagem. O coração de Zhao Feng tremeu. Além do poder, os ataques da escova de cabelo de jade emitiram uma luz que parecia vir do espaço trazendo uma presença onipresente. Poder de linhagem. E uma antiga herança de linhagem. O poder da linhagem de Zhao Feng ficou agitado. Veng. Uma leve camada azul de luz girou ao redor de seu corpo como uma tatuagem. Parecia ser dos tempos antigos, antigo e nobre, enquanto continha alguma iniquidade interior. Beng Sou. As flechas Luo percorreram o ar e carregaram uma fraca luz azulada que fez com que seu poder aumentasse drasticamente. Peng. O choque entre os poderes de linhagem fez com que as matrizes protetoras se agitassem. Os espectadores abaixo ficaram atordoados. Sua linhagem sanguínea é ainda mais pura do que a de Qinxin. O Lorde da Cidade do Lago Inundante ficou muito feliz. Liu Qinxin só sentiu que o poder de sua linhagem tremeu um pouco. Isso já aconteceu antes. Embora a quantidade de seu poder de linhagem ultrapassasse Zhao Feng, ela não ganhou nenhuma vantagem. A batalha estava subindo para seu ápice. Zhao Feng usou seu arco Luo juntamente com a andorinha azul de penas afiadas e continuou pressionando Liu Qinxin. Liu Qinxin usou todo o poder que pôde no sétimo céu e uma camada de gelo apareceu em suas roupas brancas. Claro, se essa batalha continuasse, Zhao Feng com certeza perderia, porque a taxa de recuperação de Liu Qinxin e a quantidade de força verdadeira excediam a dele. Se eu não for com tudo agora, minhas chances de ganhar serão reduzidas em 5%. Ao chegar a esta conclusão, Zhao Feng começou a gastar rapidamente sua força verdadeira. Se ela fosse gasta, ele perderia com honra. Miau, miau. O pequeno gato ladrão apareceu de repente do saco espiritual para animais com os olhos brilhantes. Ele soluçou enquanto segurava o jarro que era maior do que ele. Os espectadores e os que estavam na batalha ficaram confusos. Pode ser que ele tenha outra besta forte. A expressão de Liu Qinxin mudou ligeiramente. Miau, miau.
O pequeno gato ladrão colocou o jarro no chão e depois começou a andar vagarosa e lentamente. O que esse cara está fazendo? Zhao Feng se assustou, pois o pequeno gato ladrão estava coberto pelo cheiro do vinho e caminhou pela plataforma como se não soubesse o que estava fazendo. O choque entre ele e Liu Qinxin poderia rasgar um cultivador normal no sexto ou sétimo céu em pedaços. Passo bêbado. Apenas os olhos do Lorde da cidade do Lago Inundante eram incomuns. Os passos do pequeno gato eram estranhos, mas pareciam conter algo que ultrapassasse a natureza. Em cada movimento, ele se esquivou dos choques mais poderosos.